Então, hoje, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, para quem não conhece aí as questões aí, né? Dia de Santo Antônio. É o dia do aniversário do meu pai. Seria, né, o aniversário dele, mas é dia de Santo Antônio, porque ele chamava Antônio, evidentemente, né? Então tá aí a questão, nessa época aí a gente pulava fogueira, hoje não pula mais fogueira, não pula nada, né? Soltava balão para pegar fogo na floresta, aí é aquelas coisas todas, mas nós vamos indo. Ontem a gente estava comentando. Oi? Ontem a gente estava comentando, as escolas não fazem mais aquela dança de quadrilha. Então, são os novos tempos, né? Os tempos diferentes, né, que estão aí acontecendo. A gente tenta, e é ruim sem passado, né? Nós estamos perdendo muita coisa. É uma geração que está vindo aí que não são ligada a determinadas coisas que a gente brincava. É tudo muito tecnologia e isso a pessoa acaba vivendo muito isolada. É ela e o celular, né? É o que eu falo, nós temos que deixar. Eu não vejo hoje, eu não vejo mais ninguém sem celular na mão. Então, eu não, eu tento sempre da medida do possível afastá-lo. Posso usar, por exemplo, fone de ouvido. Na firma, eu uso o fone de ouvido, quer dizer, se tiver alguma ligação para mim, eu atendo pelo fone de ouvido, quer dizer, então evito até o contato. Né? Olha, embora dizem que não faz mal ou deixa de fazer mal, mas gera um campo magnético. O celular gera campo magnético. É para se pensar. Pessoas que são, vamos dizer assim, mais suscetíveis a qualquer interferência no organismo, que você vê, um pega Covid mais forte, outro mais fraco, e assim vai indo. Então, esse é um detalhe que a gente tem que analisar direitinho. Tanto é que o celular, para quem tem dúvida, que quando você entra num avião, você entra, senta, depois de alguns instantes, a hora que vai começar a decolar o avião, momentos antes, é pedido para que sejam desligados os aparelhos celulares, né? Pelo menos que é feito dessa maneira, o protocolo é esse. Mas esse até antes da Covid. Então, tem alguma coisa realmente, que é radiofrequência e é uma série de coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que dorme com o celular, agarrado com o celular na mão. A pessoa fica com medo de morrer, depois não ter para quem ligar, então depois ela chega e liga, né? Ela vai morrer. Mas vamos lá, então. Vamos para a nossa prece. Elismar, tudo bem? Tudo bem, Roberto. E você? Graças a Deus. Estou aqui. Agora sem dor, né? Agora a dor sumiu. Que bom que você está bem. Tomou Doril, a dor sumiu. Então, vamos lá. Vamos, então, sentar-nos numa posição tranquila, confortável, para recebermos, nesse momento, os nossos emissários que vêm em nome de Jesus, até os nossos lares, e que eles possam realmente nos completar o fluido que esteja faltando para nós, para completarmos essa semana que estamos iniciamos ontem. E com esse esforço, nós estamos aqui vendo para estudo da doutrina, sabendo que realmente temos muitas coisas a interpretar, respostas para muitas dúvidas que nós tínhamos, como sabemos agora interpretar, como nós vamos estudar hoje a questão da guerra e outros itens. Então, essa é a importância do estudo. Então, rogamos, então, que o Pai, através desses espíritos maravilhosos que estão aqui comigo, com vocês, possam nos ajudar mais ainda na compreensão do estudo de hoje. Que assim seja. Então, vamos lá. Compartilhar a tela. Pronto. Compartilhado aí, né? Então, vamos lá. Olha, nós estamos aí na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 6. Capítulo 6, que é a lei da destruição. E já passamos aí pela... Deixa eu ver aqui só para não mexer no texto aí, né? Começamos aqui com a destruição necessária e a destruição abusiva. Esse é um item realmente que nós estudamos
que é muito importante, que é o que eu falei. Existem as destruições da natureza, provocada pela natureza. Citei aí os furacões, o tsunami, todas essas coisas que fazem que não é o movimento do ser humano. E tem a destruição abusiva, desnecessária, sendo provocada por nós. E aqui, então, já dando início aqui, nós vamos ver aqui o seguinte, olha. Então, por aqui, ajeitar, opa. Começamos aí esse capítulo na 742, guerras. E olha como é a questão, nós estamos tendo uma guerra, né? Lá a Ucrânia contra ali a Rússia, né? Então, olha aí, olha. O que impele o homem à guerra? Ou seja, por que o homem produz guerra, né? E olha que a gente tem que prestar atenção, mas não é no sentido agressivo, é uma questão daquela questão da pergunta número 100 do Livro dos Espíritos, que é o nosso estado. Então, olha lá, predominância da natureza animal sobre a espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, a do mais forte, que é realmente o mais forte, tem a condição de promover guerras. Porque um povo mais fraco ele não promove guerra. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. Agora, o que acontece, que está acontecendo com todos nós e o planeta? À medida que o homem progride, menos frequente se tornam as guerras, a guerra, né? Porque ele evita as causas, fazendo com humildade quando a sente necessária, fazendo com humanidade, né? Quando sente que é necessária. E o que a gente está vendo aí nessa guerra que nós estamos acompanhando, hoje é televisada, acompanhada quase o momento em tempo real, e está lá a destruição de várias cidades com poderio, pessoas perdendo suas casas, que construíram com tanto sacrifício, e lá a Rússia detonando. E aí a gente pergunta, mas por que isso? Aí o Espiritismo vem e esclarece. E o esclarecimento do Espiritismo é tão fácil que já coloca aqui, olha, predominância da natureza animal. Por isso que nós vamos vendo também as pessoas brigando por questões materiais. Bate o carro e briga. Pede uma pizza, a pizza chega ruim, briga com o entregador, briga com a outra. Quer dizer, se enquanto não tiver alguém que ceda, não vai ter jeito. Então, tem que conversar, mas não se exceder. Mas nós vamos chegar lá, né? Sem sombra de dúvida, nós vamos. Olha aqui. Da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Tem uma música do John Lennon, né? Imagine, muito bonita, né? Sem sombra de dúvida. É uma obra de arte essa música. E onde que ele fala realmente que seria muito interessante que o mundo não tivesse, como é que fala? Divisas, fosse tudo uma coisa só, uma coisa organizada. Nós vamos chegar lá? Sim. Talvez nas próximas encarnações nossas. Por enquanto, nós não vejamos. Se bem que, como a gente diz, a própria Terra vai passar para a regeneração. Vai mudar de categoria. Nós já tivemos a categoria de mundos primários, né? Primitivos, aliás, que era o início nosso. Então, agora não, agora nós já estamos caminhando. Então, prova a expiação, e assim vai, na questão do Allan Kardec ter colocado, que nós vamos agora para a terceira fase, que é de regenerar. Ou seja, nós vamos ter que consertar as coisas que nós estamos fazendo. Como? Parar de fazer. Olha, que objetivo a providência, tornando necessária a guerra. Aí, que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? A lei, a liberdade e o progresso. Nós vamos chegar a um ponto que, tanto a gente bater um no outro, nós vamos cansar. E esse é um progresso que acontece em todos os planetas.
Então, nós vamos batendo no outro, mas vai falar, cansei, vamos, né? Eu vejo aí essas aeronaves aí, fratricida, quer dizer, com poder destrutivo enorme. Joga num prédio, o prédio desmorona, quer dizer, é uma coisa muito, muito, muito. Não tem nem a gente falar comentário, né? Então, a pergunta A da 744 está aqui, ó. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravidão? Essa parte aqui, o Kardec coloca direitinho, a gente tem que entender aqui. Olha, desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, a gente fica assim, espera aí, não estão entendendo. Mas que de liberdade é essa que o Kardec coloca aqui? É só a gente procurar nas perguntas anteriores, ele vai esclarecer. Senão as pessoas falam, que advento da liberdade? O que é? Vai ter guerra, vai ter liberdade? Quem que vai ser o ganhador, o perdedor? Não, não. Vai ser a liberdade que nós vamos conseguir através de chegarmos à conclusão que a guerra é desnecessária. Essa é a liberdade que ele está colocando ali. Então, como pode frequentemente ter objetivo e o resultado a escravidão? Escravidão temporária, para oprimir os povos, a fim de fazê-lo progredir mais depressa. Olha que interessante, através de uma coisa do mal, se regulamenta coisas para o bem. E aqui é o caso. Tudo que a gente vê que nós estamos sofrendo, nós temos que tomar a atitude de melhorarmos. Tomar aquela posição e falar, não, eu não estou sofrendo, isso aqui faz parte. E vai ser um advento para nós que vai nos libertar. Né? Olha aí, então, a 745, ele coloca aqui, olha, que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu. Olha, nós vamos lembrar de várias passagens de Jesus aí, né? Onde ele fala a questão do escândalo. Que o escândalo é inevitável, mas ai de quem promovê-lo. E aqui coloca, olha, que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito. Então, partindo do micro para o macro, nós temos a guerra que está lá que eu falei da Rússia com a Ucrânia. É uma coisa grave. Mas nós produzimos guerras diariamente dentro do nosso lar. Nós produzimos guerra no ambiente de trabalho e assim por diante. Uma pessoa me olhou, falou alguma palavra, eu já quero partir para a guerra. Ou já vibro com uma vibração, né? E sorrindo. Boa noite. Então, essa é a questão que está sendo colocada aqui também. Boa noite, Roberto. Oi? Boa noite, é a Riva. Ô, Riva, pode falar. Tudo bem, boa noite. Desculpa a voz, mas é porque eu também estou saindo da Covid. Ela está com minha laringe, está terrível. Mas vai melhorar. Com certeza. Em relação a toda essa guerra, a gente pode levar isso muito para o virtual, né? As pessoas fazem um terror no Instagram, no Facebook, não sei aonde mais, em todos esses aplicativos que tem. Ninguém pode ter uma opinião, ninguém pode tomar uma decisão, porque todo mundo quer... Nossa, acaba destruindo. Tem pessoas que cometem suicídio por conta de violência, né, verbal, que outros fazem com elas. Então, é uma coisa muito difícil, muito triste. Olha, diz que Jesus também disse que ele teria que chegar em determinado momento que vai ter a separação, também um sentido figurado que a gente hoje já começa a entender, né? A separação do joio e do trigo. Então, realmente, tem que escandalizar muito. Nós temos que ver vários escândalos para a gente tomar posicionamento do que nós queremos. Aqueles que tiverem que perseverar até o fim, como também Jesus nos ensinou, esse vai passar. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. O que é herdar? Se às vezes a pessoa fala assim, mas vai acontecer tudo isso? Olha, não é acontecer, é uma questão da lei da natureza, normal. Agora,
não se debrucemos em cima do que disse Jesus, porque ele deixou pontuado várias coisas. Várias e várias coisas. Então, ele falou: escândalo é necessário. Agora, essa questão que nós estamos falando, das guerras, ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra, mas ainda não é o fim. O fim. Fim do quê? Do mal. Aí as pessoas falam: mas é o fim do mundo? Não, não, não. Nós precisamos chegar a renovar o mundo com esse objetivo. Não fazendo mal. Essa seria a maior guerra. Mas guerra com quem? Conosco mesmo. A hora que nós entendermos que todos nós somos irmãos, mas irmãos em Deus, em Cristo, aí nós vamos melhorar. Agora, olha o que acontece, porque está pontuado. Olha, que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu. Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa. Porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenham causado para satisfazer a sua ambição. Eu não vou nem... A questão nossa, que vai acontecer, e é bom que vocês já comecem a se preparar, nós vamos ter problemas, segundo aí até uma última palestra do Divaldo, já falou, nós vamos ter um problema grave, grave, grave nessas eleições. Grave. Porque, como está todo mundo, ninguém sabe quem é lulista, quem é bolsonarista, então nós vamos ter aí realmente muita convulsão. Não vai ser fácil. Vamos agora... Não, mas isso já está marcado para acontecer. Até agora está marcado. Se nós não diminuirmos essa, que nem você falou, Riva, Instagram, isso aqui, está começando aí, as pessoas estão brigando, perdendo amizades de parentes, tudo mais, por causa da questão de quem vai votar, um tirando, gozando do outro, isso, aquilo. Vai ter guerra. Guerra de pensamentos, guerra de ideologias. Então, vai ter como complicado. Mas, olha, eu li essa frase aqui agora, já tinha lido, mas eu fico pensando, nada assim, né? Porque está aqui, ó. Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido a causa. Olha, nós tivemos mais de 660 mil mortes aqui no Brasil. E aí não estou, olha, eu falando, eu vou dizer para vocês, eu só vou explicar, porque as pessoas, você é lulista? Não. Eu votei na última vez, foi a primeira e última vez que eu votei em 1989, naquela eleição em que afunilou o Lula e o Collor. Tá? Naquela ocasião, pelo meu trabalho, conhecendo quem já era o Collor, e quem não era, porque até ser presidente de sindicato é uma coisa, mas o Lula brigava pelos trabalhadores e tudo mais. Ele fazia uma guerra ali na Fiesp, lá em São Paulo, uma série de coisas. Então, ele agitava. Então, seria aquela hora de um presidente trabalhador. Mas nós temos aí agora, desse outro lado, a negação da cura, da vacina, falando que era uma gripinha, e as pessoas, mais ou menos assim, atentas a isso, acabaram entrando. Então, eu fico assim, dizer, olha, se não precisa 600, não, 50 mil só que morreram e que estejam bravo com alguém, vai acontecer aqui. O grande culpado é ele. Olha, e aqui todos os homens que já morte ter causado para satisfazer a sua ambição. Aí nós já sabemos as ambições que são. Tudo isso para quê? Para ser presidente. Então, como eu estava falando, eu votei em 1989 e depois não votei mais. Porque toda vez que eu vou votar, eu faço, vamos falar assim, um dossiê de cada um e não vejo em quem eu vou votar. Nenhum deles aprovado. Nós estamos vendo aí PT com um rolo agora com esse negócio dos estados, uma hora um lá apoia o outro briga com o outro, e fica um negócio que você fala assim, agora vai ficar legal. Como eu falo, eu não perco meu tempo muito com isso, não. Perdão. Então, aqui, agora vamos para aqui para esse item
assassínio. É crime. Olha aí que nós vamos chegar naquela questão do artigo, da lei, do mandamento quinto. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Ou seja, quando eu mato uma pessoa, eu estou metendo um crime, um grande crime. Mas não é, não importa quem seja, não importa. Ele estava ali fazendo o seu trabalho de existência. Mas ele era um assassino. Eu já até conversei com várias gente que nós tínhamos que acabar com esse negócio de revólver. E que nós tínhamos que ter uma arma igualzinha aquelas que se usa para quando se vai pegar os animais para fazer vacina, dar vacina neles e tudo mais, um revólver com anestésico. Olha que interessante. Deu um tiro, 5 segundos depois, o bandido vai cair, vai ficar tonto e cai, desmaia. E aí você vai lá com muita calma e prende ele. Então não precisa, né? É só usar desse recurso. Mas o bandido vai tirar chumbo. Olha, quem gosta de guerra está inserido nessa questão. É só nós sabermos como é que nós fazemos as coisas. É preferível morrer do que matar. Essa é uma coisa interessante que o espírita, nós espíritas aqui que estudamos, já sabem desse detalhe. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Ora, Kardec vai de novo, reformula um pouco a pergunta, mas está dizendo assim, olha, é sempre crime, né? É sempre do mesmo grau? Olha que ele já disse, já o temos dito. Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Nós podemos, olha, o que ele quiser, nós podemos mentir descaradamente para as pessoas, mas a nossa aura, que é o nosso cartão de visita, está presente. Então, eles não enganam, nós não enganamos os espíritos. Né? Então, a culpa é terrível. Em caso de legítima defesa, também o Kardec vai naquela questão, mas aí, se eu for me defender, como é que faz? Aí que ele está falando aqui, o que vale é a intenção. Olha, em caso de legítima defesa, escusa Deus o assassínio? Só a necessidade o pode excusar, só a necessidade. Mas, desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a do seu agressor, deve fazê-lo. Não matemos. Quinto mandamento, não matarás. Né? Quinto mandamento está ali. E aqui se resume isso, né? Nós temos que tentar, de toda maneira, não é porque era aqui a legítima defesa. Não, legítima defesa, a gente está começando a trocar o sentido das coisas, né? Ou seja, não, eu ia me matar, eu matei. Não, tenta não matá-lo. Eu acho mais interessante, né? Então, olha aqui, ó. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Agora aí, não. Quando constrangido pela força. Na medida do possível, também numa guerra, tem que se fazer prisioneiros. Essa é até a lei de Genebra. Mas aí não, a gente vê que a guerra também mudou. A guerra não tem nada de cristão. Eu fico muito, às vezes, assim que as pessoas falam, não sei o quê, depois quando divide as coisas. Não, nós não podemos pensar em religião e nada disso. É para quando a gente vai precisar de algum milagre, nós oramos. Mas na hora que não segue os ensinamentos que está contido nas doutrinas deles. Então, o Espiritismo ele é mais pontual nessa questão. Está ensinando nós. Se alguém tiver nesse estado aqui, em caso de legítima defesa, só a necessidade pode excusar, mas, contudo, todavia, desde que o agredido possa preservar
sua vida. Olha aí. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Não, é aqui que eu parei, né? Quando constrangido pela força. Mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Olha, a gente está vendo aí, eu recebo, me mandam vídeos e tudo mais, e a gente está vendo hoje que quase todos os lugares têm câmeras e são filmadas as sessões, e pessoas roubando durante o dia, e ninguém faz nada. E nós estamos deixando o mal prevalecer. Por isso que já falou, tem aquela questão que vai, por que existe o mal? Porque o bem é tímido. Nós teríamos que fazer de uma maneira ou outra que as nossas polícias, os nossos governantes tomassem atitudes corretas, forçosamente. Olha, nós estamos vendo na televisão que ninguém acha aqueles dois que estão lá perdidos, né? Quer dizer, perdidos já não estão mais, isso é notório. Já desencarnaram, né? Como diz assim, de uma maneira ou outra já desencarnaram. Já acharam os corpos, Roberto? Olha, até a hora que eu acompanhei de tarde, depois eu não tive assim, não vi mais nenhuma notícia assim, né? Parece que estava em dúvida que aqueles corpos precisariam ser feitos exames. Né? Eu estou acompanhando pela página do André Trigueiro, né? O André Trigueiro deu reportagem hoje lá na Globo, depois também a PF desmentiu, a Polícia Federal não falou sim ou não, até a hora que eu escutei, assim que eu vi às 4h da tarde. Não sei se já agora, de lá para cá, se já agora confirmou que sejam os corpos dos dois, né? Não sei. Mas é muito difícil sobreviver. Aquilo lá foi uma encomenda das más crueldades que a gente vê, e aquele lugar do Brasil está perdido, né? Mas vamos lá, vamos para frente e deixar essa parte para eles lá, né? É bom, eu não vou para lá. Olha, eu brinco assim, eu nasci numa selva de pedra. Não sei andar descalço. Né? Se eu andar descalço, eu fico todo desengonçado, né? Que as pedrinhas que tem, eu já vou pisar assim. Então, não sei andar descalço. Então, não gosto muito de lugares assim como lá na floresta e tudo mais. Eu acho que nós encarnamos numa cidade e foi para desenvolver alguma coisa. E é assim que a gente faz. Continuando, então, aqui o assassínio, olha, qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Quer dizer, é matar o pai ou o filho? Né? Aí, ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Eu tenho, às vezes, que nem lá na firma, às vezes aparece grilo dentro da lá, elas vêm, não sei por onde que eles entram, aqueles pequenininhos, filhotinhos, eles vão lá, eu vou lá, pego um copinho, coloco em cima deles. Né? Quando é barata também, às vezes vem lá o vizinho detetiza ao lado dele, vem barata para o nosso lado. Então a gente vai lá, a gente pega a barata, pega o copinho, põe o papel por baixo, coloca a vida ao contrário e vai soltar ela onde ela quer viver. Porque uma coisa eu sei, ela não foi criada sem necessidade. Porque senão nós estaríamos abusando, questionar Deus. Né? Deus fez a barata, para quê? Para que Deus fez o rato? Eu posso dizer que esses dois aí são sinalizadores de deficiência nossa com a higiene. Porque onde tem barata, mosca, também, mas esse aí, a mosca, é porque a coisa está cheirando mal. Né? E se tiver resto de comida, o rato vem. Então, é a questão de nossa higiene aí, que eles são aqueles que vêm com o objetivo de chamar atenção. Olha aí, como se explica 751? O Kardec vai mais além agora. Mais além. Que essa é a parte que eu falo, olha, vamos ler. Como se explica que entre alguns povos, já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Essa pergunta, colocada aqui pelo Kardec, nós já estamos aí há mais de quase 160 anos à frente. Tá?
Então, essa questão aqui já não existe mais hoje, nós já evoluímos. A gente tem que pensar que isso aqui foi 1857, foi a edição da primeira edição, né? Com 501 perguntas. Mas está aqui. Como se explica que entre alguns povos isso já não acontece, já não está mais consagrado, nós já desenvolvemos. Mas o que é mais interessante aqui é o seguinte: por que acontece tudo que nós vemos de errado? Tudo. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mal. Então, vocês veem que a pobreza, a riqueza, intelecto não está dizendo nada. E olha aí, ele pode ser, olha, um espírito superior, né? Inteligência pode ser mal. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Às vezes quando eu li essa frase aqui a primeira vez aqui, eu pensei assim, vou lá em Brasília e vou falar essa frase aqui para eles lá. E vou falar, não vai dar certo isso não. Mas é bem interessante, né? O ser humano é uma caixinha de surpresa. Crueldade. Olha aí. Poder-se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior. Ainda tem aquele instinto de destruição pior, hein? Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então, o que quer dizer? Olha, nós temos que se desapegar. Por isso que Jesus, quando estava caminhando, ele e os seguidores dele, e estava passando um cortejo fúnebre, pararam, ficaram esperando o cortejo passar, e aquele filho, um dos filhos do homem, chega vamos falar aí, quem tinha morrido, né? O que acontece? Chega Jesus e fala, Jesus, o que eu tenho que fazer para te seguir? Ele fala, você vende tudo e segue-me. Mas a palavra em hebraico, vender, não é o sentido somente desse. É vender, se desfaça. Olha, eu vou pegar umas coisas que estão me deixando aqui, está fazendo prejudicando. Eu vendo. Eu posso dar também. Então, o que Jesus quis dizer? Se limpa do que você tem aí de mal e vai me seguir, porque senão não vai adiantar você me seguir com tanta problemática. Faça, como a gente sabe, que nem Maria de Magdala. Inclusive, eu mandei para vocês aí, né, a questão aí, né, nos grupos aí, uma série de linkando assim a questão desses evangelhos gnósticos, né? E tem o evangelho gnóstico de Maria. Eu até coloquei a capa deles lá. A capa desse livro, de outros aí também tem o evangelho de Tomé, que é uma maravilha. Olha, é que a gente vê que aquela questão dos 4 evangelhos colocados na Bíblia foi uma questão muito trazida para confortar alguma coisa, né? Interesses. E muitas coisas ali foram mudadas, porque não se tem... Olha, o Velho Testamento, você vai numa sinagoga, a gente acha, todinhos. Olha, eles não põem o dedo. Porque o judeu tem medo de alterar um e tio, como está lá na Bíblia. Então, não mexe. E eles têm até, os mais ortodoxos, não colocam nem o dedo, é aqueles rolos ainda, tal, vai desenrolando de um lado, enrolando do outro e vai lendo. E lendo de trás para frente, né? Porque a letra é o negócio deles de trás para frente, não tem ponto, não tem parágrafo, nada. Quem já viu o Velho Testamento, entre aspas, esse Velho Testamento, da questão dos livros, dos rolos, né? Que nem Pentateuco, são 5 rolos da lei hebraica. Mas vamos deixar isso, mas é bom vocês saberem que tudo tem diferença. Que já vi várias pessoas falam, o Pentateuco espírita. Eu falo, meu Deus do céu. Vamos procurar direitinho, que a gente vai falar Pentateuco, nós estamos caminhando. Eu acho que tem um espírito aqui do meu lado e fala assim, meu Deus do céu. Pentateuco espírito. Não tem nada de Pentateuco espírito.
Nós temos os livros, que na realidade é 4. São 4, porque o livro dos Espíritos que nós estamos estudando está dividido em 4 partes, e cada parte é um livro que nós estamos agora na Lei de Destruição, que é a terceira parte, que faz parte de que esse aqui? Faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, seguindo aqui, nós vamos ver o quê? Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Aí nós estamos aqui ainda, hein? Eu vou falar né? Porque às vezes chamavam os outros de primitivos, não sei, mas toda vez que a gente comete certas coisas que eu tenho anotado muito comigo e visto, falo, nossa, eu tenho muito que aprender ainda para me soltar. Então, aqui, ó, nos povos, aí os espíritos, olha que agora, nessa questão, os espíritos gastaram a tinta da caneta lá do Kardec, né? Porque a caneta tinteiro não era caneta esferográfica, nada disso. A caneta de tinteiro ficava molhando ali para escrever. Então, olha aí, ó. Nos povos primitivos, como diz Chamas, a matéria preponderará sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Muitas vezes nós não aceitamos que alguém venha e dê uma bolada nas nossas costas. Aí, o cara me fez de tonto. Né? Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos. Então, toda vez que nós estiver pensando uma coisa imperfeita, olha aí para o lado, para cima, para baixo, onde que tiver, você vai falar assim, eu estou rodeado dos meus amiguinhos imperfeitos também. Que eles são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Como? Que a gente tem que o espírita fazer através do exemplo, seguir Jesus através do exemplo. Tentando lavar os pensamentos, porque quando nós falamos palavrão, o palavrão não foi dito pela boca, né? O palavrão foi pensado. Aí tem pessoas que falam, não, mas eu não pensei, eu fui falando. Mentira. Então, esse aí precisa tomar banho de soda. Porque a coisa está feia, né? Porque já não está nem vendo. Mas isso aí é costume, costume. Eu diria assim para vocês, se nós formos assim, mudar para um lugar onde lá a conversação seja de um nível mais baixo, como nós não somos perfeitos, nós vamos se alinhar com eles. Então, há aquele motivo que nós temos que ter de separar o joio do trigo. Isso aqui me presta e isso aqui não me presta. Porque eu sou fraco, eu vou ceder à tentação e vou fazer o que não se deve fazer. Tá? Por isso que vem aqui, ó, venham destruir ou enfraquecer essa influência. A crueldade não derivará da carência de senso moral, diz, da falta de desenvolvimento do senso moral. E o que ele está dizendo para nós aqui? Que é o que eu acabei de falar antes. Nós temos que lutar de todas as maneiras para sair fora dessa questão. E morais, eu vou dizer por mim, que eu sou. Eu estou lutando, tentando me aperfeiçoar. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. Está vendo? Agora aí os espíritos falaram, está vendo? Existe em nós. Aí a gente fica pensando assim, aonde foi que eu peguei isso? Olha, quando lá no passado nossos pensamentos ainda não eram primitivos, cheios de coisa, agora nós estamos iguais. Por isso que eu estou abismado. De vez em quando eu pegava aí na Netflix, nesses canais aí, assistia um filme. Não dá mais. Porque agora tem filme aí que já começa logo na entrada com o cara falando um palavrão.
Eu falava, mas antigamente as versões se mudava, né? Quando falava vai para lá, vai para cá, mudava, pode mudar, mas parece que nós temos que se adaptar, porque senão não vende. Não vende, as pessoas gostam de escutar naturalidade, ela fala que é natural, fala palavrão. Faz parte, é legal, natureza. Não sei aonde, porque desse jeito Jesus nem passa aqui por perto, ele vai falar, ele fala, meu Deus do céu, os homens agora, quando eu vim, não falavam isso, agora fala demais. Então, aí, ó, a crueldade não derivará da carência do senso moral, ó, da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas também carência, porquanto o senso moral existe, como princípio, em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, como nós já fomos, mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Eu estou doidinho para seguir isso aqui, eu quero desabrochar. Olha aí a questão que os espíritos colocam aí, né? Olha, eis, pois, existe no selvagem como o princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Então, nós temos a bondade dentro de nós, tem tudo isso. No segmento das coisas, nós teríamos que ser provados durante várias encarnações para nós se livrarmos disso. Então, agora vai haver uma grande tempestade que nós estamos vendo aí de conceitos e uma série de coisas. Mas caberá a nós prestar atenção para nós fazer o que Jesus falou, que os mansos herdarão a terra. E quando fala o tempo herdar, é porque alguém morreu. Um homem velho morreu. E aí eu vou ser o herdeiro daqui. Então, aí que vai a transição que vai haver, que só vai ficar aqui é que eles vão herdar, o manso. Mas nós temos uma coisa assim, não posso ser manso, que manso é bobo. Não. Eu não vou conseguir, na briga de palavras, seja o que for, querer explicar para a pessoa que não gosta do espiritismo, passar para ela conceitos. Não gosta? Não gosta. Eu mesmo um dia estava na firma lá, o rapaz falou, veio dois lá na firma, falou, Roberto é espírita, tá? Você é espírita? Eu não acredito em nada disso, sei o que, blá. Aí o outro, que é espírita, falou assim, que é piloto e é espírita, falou assim, Roberto, você não vai falar nada? Eu falei, não. Nós temos o direito de concordar com ele também, né? Ou seja, ele tem o direito de falar, se expressar, que isso é um direito. Olha aí. Então, essa aqui foi a resposta dos espíritos. Agora, vamos ver esse comentário do Kardec, que é muito pontual. Olha, em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Está vendo aí? Está escrito aí. Ó. Todas as faculdades existem no homem. Desenvolve-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. Então, não adianta a gente querer dar um solavanco, querer virar santo de uma hora para outra. Não vai dar. Não vai dar. Bobagem. Nós precisamos fazer essa depuração, estar agora com consciência, saber aquilo que nós podemos fazer e não fazer. Então, está aqui, o desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. A sobrecitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. A gente usa até de vez em quando, né, a pessoa que está meio assim, nervosa, né, que a gente fala, pô, você está soltando coisas para tudo quanto é lado, hein? É uma expressão que cabe aqui nesse caso. O coice que ela está dando é usando a palavra, falta de desenvolvimento, tudo mais. 755 vem aqui. Ó. Como pode dar-se que, no seio da mais adiantada civilização, se encontre seres, às vezes, tão cruéis quanto os selvagens? Como é que é isso?
Por quê, né? Kardec faz bem as perguntas, por isso ele veio como veio, né? A pergunta, então, aqui os espíritos vão responder. Do mesmo modo que uma árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. Olha, aí precisa talvez aquela questão de tradução. Olha, do mesmo modo que uma árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só tem o exterior. Aqui ele está xingando devagarinho os espíritos, né? Lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem, mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Isso acontece, a gente usa muito essa frase numa família que tem 3, 4, 5 filhos, né? E a gente diz que tem lá a ovelha negra, né? Essa aqui é a ovelha negra. Olha, eu só estou pondo um exemplo aí, eu já nem sei se eu não estou falando bobagem nessas questões aí de colocações aí. Daqui a pouco eu estou cometendo um crime aí, eu ia me processar. Não, isso é uma expressão que usava, né? Aquelas pessoas que realmente são muito ruins. Né? Não precisa ser branco, nem negro, nem amarelo, nem pele vermelha, tudo a mesma coisa, porque essas coisas são o nosso uniforme, são a nossa vestimenta. Tá? Então, depende de qualquer coisa. Então, está aqui, os espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também... Olha, por isso que vem. Quando nós somos... Às vezes a gente vê espíritos que reencarnam lá no meio da favela, aqueles lugares bem ruins. Por que eles vão nascer lá? Porque eles precisam melhorar. E quanto mais a prova for dura, é lógico, vamos falar assim, mais chance ele tem de errar. Não, ele tem que chegar lá, se ele já sabe da prova dele, ele tem que se comprometer a acertar. Mas a natureza primitiva sobressai e nós colocamos dificuldades. Todos nós sabemos o que é certo e errado. Todos. Né? Não adianta nós fazermos, não, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, e continuarmos fazendo as questões erradas, sem pensarmos direitinho. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Essa é uma questão que, olha aqui, a humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando este é joerado. Mas desaparecerão para renascer sobre outros invólucros. Olha lá. Mas esses daí vão desencarnar, mas vão vir com outra formatação, né? Como então terão mais experiência? Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. É lógico que aqui ele vai passar um tempo, esse espírito vai passar um tempo na raticidade, onde que também lá ele progride. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem ha conseguido aperfeiçoar. Olha aí, nós estamos desenvolvendo vários híbridos, uma série de coisas, né? Desenvolvendo neles qualidades novas. E olha que nessa época aqui, o que eu acabei de falar, não tinha, hein? Era muito singelo essas questões, né? Não tinha nem... Era meio que artesanal. E hoje nós já fazemos isso aí, até a fertilização artificial dos animais, uma série de coisas assim. Pois bem, só ao cabo de muitas... Não, peraí aqui. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É
à imagem das diversas existências do homem. Na questão, de novo, para a gente relembrar, a questão 256, ou item 256 do Livro dos Médiuns, está lá anotado que nós já tivemos mais de 1000 encarnações, aqui e em outros planetas. Então, não tem nada de diferente aí. Né? Bom, deixa eu falar outra coisa, que eu já tinha conversado, acho que na semana passada não, porque a semana passada estava de repouso. Já tínhamos comentado que nós vamos fazer aqui os estudos, até acho que a Riva não está sabendo, acho que não sei se aqueles mais, nós vamos reduzir o tempo da aula para 1 hora, mais ou menos, ou até menos, dependendo, para que nós não venha muita informação e também nós tenhamos mais, assim, não fique muito carregada por um tempo, eu aqui falando, e etc, etc. Né? Então, olha, são 8h53, nós vamos, então, até às 9 horas, vamos tentar terminar esse capítulo do duelo, e nós encerramos, então, nós vamos reduzindo. Por que também? Provavelmente, a próxima aula, na próxima segunda-feira, nós já vamos inaugurar o que eu tinha dito, ou seja, nós vamos fazer o sistema ao vivo. Só que, ao vivo, vocês vão entrar no link e é no YouTube, vocês vão ver pelo YouTube, vocês podem fazer a transmissão, vocês podem fazer perguntas lá no YouTube, até a hora que estiver ali ao vivo e tudo mais, e depois vai estar à disposição também, para quem não puder assistir, vai estar no YouTube, para vocês entram lá na sala, né, no caso, e vão lá assistir de novo. Não tem problema, como essa aula aqui depois vai ser transformada e colocada no YouTube, correto? Então, nós vamos diminuir para ficar uma coisa mais leve, mais light. Então, aqui, eu acho assim, toda coisa tem que tentar melhorar para aperfeiçoar. Né? Então, nós estamos começando fazendo essas modificações para dar certinho, a gente vai encaixando, nós vamos ver, provavelmente já no segundo semestre nós vamos ter uns outros facilitadores aqui, já está mais ou menos organizado, para que assim auxilie e também vocês tenham também ideias de outras pessoas também que são espíritos aí que podem dar muita colaboração para nós. Então, agora nós vamos falar de uma coisa que essa aqui também, como igualmente aquela questão, que hoje nós não praticamos mais o duelo. Mas ainda na época do Kardec, ainda tinha o duelo. Então, pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Porque nós viemos às esgrimas, depois lá o faroeste, conta 10 passos para um lado, vira e atira. Essa é a questão do duelo. E também tinha na França, ainda nessa 1857, 55, até 1880, tinha duelos. Então, ele está perguntando se é legítima defesa um duelo. Não. Olha aí, é um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Então, olha como já em 160 anos nós já mudamos os duelos, mas ainda contamos com uma coisa pior, que agora é a guerra, né? A guerra, ainda nós estamos aí. Mas sempre ele vai tocar, olha, com uma civilização mais adiantada e mais moral. Quando a gente fala que é assim, quer ver? Até o mês passado, até o dia 31 de maio, estava entregando declaração de imposto de renda, né? E tem pessoas que a gente vê que a pessoa fala: você não conhece alguém que está vendendo recibo para me restituir? Eu nem pergunto se ele é espírita, não. Eu falo, não tem, não. É cada um. Depois as pessoas acham que isso aqui não tem. Outra coisa que vocês estão vendo aí, que também é crime, é a questão de ter uns programas que são baixados, aparelhos que são comprados, que transmitem todos os canais. Isso é crime. Né? Isso nós estamos assumindo responsabilidade. Por quê? Olha, se a empresa detém
uma coisa que nem, por exemplo, jogo de futebol. Jogo de futebol, você coloca aí ao vivo tal jogo, porque não está sendo transmitido só nos canais pagos. Aí você coloca lá, tem no YouTube alguém transmitindo. É alguém que paga e joga no YouTube. Eu podia fazer isso também. Eu chego, eu tenho minha sala, vou lá, jogo a minha sala aqui, daí distribuo a imagem ao vivo. E é das pessoas que o mais engraçado que eu escutei isso aí, não sei se vocês já viram, as pessoas ficam assim e falam: olha, não se esqueçam de fazer um Pix para a conta embaixo, está embaixo o Pix. Aí você vai lá e paga. Meu Deus do céu. Bom, vamos continuar aqui, olha aí. Então, não tem nada daqui, como juízo de Deus, não. A 758 vem aqui. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem a quase certeza de que sucumbirá? É um suicídio. E hoje acontece isso. Muitas pessoas brigam quando a pessoa vê que vai bater no outro, que é covardia. Porque uma pessoa, eu vou chegar e vou falar uns despautérios, vamos dizer assim, para uma pessoa que eu estou vendo que tem 2 metros de altura, é musculoso. Eu vou tomar um taperequepe nela e vou sair voando. Agora, eu vou ter que falar de igual para igual ali. Então, a gente está, como está aqui, o duelo, nem cogito, isso aqui já ainda bem que já acabou. Que era interessante, você queria, às vezes, as pessoas tinham que fazer que nem os animais até hoje, né? Você vai vendo aí no reino animal, tem lá o rei, o leão está lá, tem as fêmeas em volta e as crias, ele está lá, ele é o soberano. É um instinto muito, muito pequeno. Bom, e quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Um e outro. O que vai morrer é suicídio, o outro que matou é o assassino. Pode pôr os dois na cadeia que está bom de grado. Aí a pessoa, não, mas o outro matou. Desafio vale. É que nem uma contenda. Houve uma contenda que aquele matou e um morreu. É por isso que hoje nós não corremos mais, não estamos, embora tenha muita preocupação com a bomba atômica, mas quem detém a bomba atômica sabe que não vai haver ganhador e perdedor, vai perder todo mundo. Só vai haver perdedor. Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa, primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Amai-vos uns aos outros, depois, porque inutilmente a sua própria vida, sem proveito para ninguém. Quem está assistindo está levando alguma coisa? Não estou pondo minha vida em risco, ele está ali brigando. Olha aí, que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. E eu vou vendo isso em carro, eu tenho presenciado ultimamente batida nos trânsitos de manhã, está todo mundo indo para o trabalho, levando agora crianças para a escola, aquela de coisa difícil, e dá uma batida, a pessoa estão partindo, aí nós estamos vendo reportagens aí, as pessoas estão partindo para cima da outra e dando... Olha, ainda quer se armar, o outro já vai pegar o revólver e dar um tiro no outro. Que a raiva e a ira e a cólera vão chegar nesse ponto que a pessoa mata. Então, aqui, orgulho e vaidade. Mas Kardec insiste, mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa fora covardia. Se eu recusar, sou covarde. Olha, isso depende dos usos e costumes. Por isso que nós temos aí vários locais, por exemplo, que nem nos Estados Unidos, vamos falar assim, nós temos pena de morte. Em alguns estados, não todos os estados americanos lá, tem pena de morte, que a gente vai falar, é um absurdo. Quem é que decreta, um juiz, um jurado, decreta que a pessoa vai sentar numa cadeira, e hoje não é nem mais a cadeira elétrica, aplica uma injeção nele lá e ele morre? Eu não sou Deus.
E eu vou dizer uma coisa, é mais fácil a família toda ficar revoltada se a pessoa for um bandido, se é naquela expressão da palavra, a família ficar revoltada e ainda cometer vários delitos ainda com os parentes dos outros. Então, não tem nada de covardia. Olha, isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Por isso que eu citei aí no caso da guerra lá dos Estados Unidos, a pena de morte. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. Não tem essa questão, né? Aí não, vamos falar justamente na pena de morte. O comentário do Kardec aqui coloca assim: a mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem se cometeu alguma falha. Pedir perdão para outra pessoa, você me desculpa, realmente eu extravasei. Jesus mesmo fala, se você for levar uma oferenda para Deus, se você está sabendo que tem alguma coisa para o seu irmão, deixa ali a oferenda lá na frente ali e vai ter com o irmão. É mais ou menos o que está aqui, olha. A mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem se cometeu alguma falta, ou em perdoar se do seu lado esteja a razão. Se do meu lado tiver razão, eu vou ter que perdoar. E qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Antigamente, a gente via aquela questão, que quer chamar uma pessoa para briga, xinga a mãe dele, né? Xinga a mãe dele, que aí o cara já revida, já vai fazer guerra, vai fazer um monte de coisa. E a gente sabe que não é por aí que a gente vai chegar a isso. Se nós já tivermos isso, está na hora agora, mais do que nunca, que nós se elevemos aí para um grau mais apurado e que nós não fiquemos mais presos a esses costumes. E, com isso, olha, eu posso dizer assim para vocês, tem que ter mérito nas coisas. Eu não vou dizer de mim que eu seja uma pessoa diferente, não. Eu tento sempre ter mérito. E nessa questão de mérito que a gente vai conseguindo as coisas também quando a gente pede, porque muitas vezes a gente vai seguir aquele ditado de Jesus, né? Ditado não, que ele nos ensinou. Pedi e obtereis. Como é que é isso? Quer dizer, a gente precisa filosofar em cima dessa frase. E aí muitas pessoas pegam essa frase e regulam assim: não, eu peço e Deus me dá. Pedi e obtereis. Não. Se nós formos estudando a doutrina, nós vamos saber que nós temos que chegar a um ponto de nem pedir, porque nós vamos saber que cabe a nós fazer. Tem gente que pede para ganhar na loteria esportiva, né? Na loteria esportiva, na Mega Sena. Ai, meu Deus, você podia me ajudar a ganhar na Mega Sena. Porque, não, está escrito pedir e obtereis. Não é dessa forma, né? Nós temos que ganhar o pão da nossa vida com o suor do nosso rosto. Né? Bom, então vamos lá, completando mais uma aula, né? Vamos falar aula, mas é estudo, porque no estudo do Evangelho aqui nós não temos praticamente uma sequência das perguntas e tentando explicar. Riva, ficou alguma dúvida aí nessas questões aí? Como é que está? Como é que eu estou? Vai? Não, Roberto, para mim está claro, né? Eu só surge assim, umas lembranças, como aquela que eu falei das redes, né, virtuais, porque é o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Infelizmente, a violência está para todo lado, mas o que a gente não pode é desistir. Desistir do bem, desistir do amor, da prática, né? dessas coisas, a partir da nossa casa e poder expandir isso para frente. Olha, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Então, eu vou pedir para vocês, já que eu falei também de não dormir com o celular do lado, não exibam celular na rua. Tá? Não andem. Eu vejo as pessoas na rua ali, às vezes falando, né? Pega o celular e fica falando assim, então, não sei o quê, está gravando mensagem. Não usem.
Porque várias e várias cenas aqui, também aqui a gente conhece um sargento da PM, ele fala, Roberto, que tem casos e casos, aumentou terrivelmente. E olha, diz que o escândalo é inevitável, mas ai de quem produzi-lo. Olha o que acontece, a televisão passando essas coisas, além de dar ideia para bandido, mostra como é que se rouba celular. E eles estão roubando celular. Eu vi uma imagem que hoje, também pelo celular, de uma câmera ali fixa, né, postada de vigia, o casal vinha vindo, passando assim na calçada de dia, e aí um estava com o celular, aí já parou uma motocicleta, pegou já o celular, dá o celular, com o revólver na mão, dá o celular, que dá isso, dá aquilo, correntinha, e vai embora. Então, cuidado, celular na mão hoje é chamar bandido. Se for usar o celular, vá num lugar meio discreto, né? Não chama atenção. Né? Mas a gente precisa ver toda hora, estão me chamando, mandaram um WhatsApp. Deixa depois, você senta no lugar e vai ver, vai responder. Ninguém morre por causa disso, não. Mas as pessoas estão muito afoitas com essa tecnologia e está se expondo demais. Né? As questões que nós estamos vendo, realmente, os casos aqui também de pessoas de ferimentos à bala, isso e aquilo, por causa dessa exposição. Né? Devemos ter cuidado. Então, está aí dado a dica, né? Não falei que né, é uma dica, não é conselho. Não andem com o celular na mão, não. E a outra coisa, vou falar assim, as mulheres, e tem alguns homens também que costumam colocar o celular no bolso de trás. Olha, eu conheço umas pessoas que são gato, a gente fala que é gato. Ele vai pegar esse celular assim, você tira, você nem vê, não percebe. Impressionante a agilidade deles. E normalmente são dois. Um está na frente e o outro está atrás. O que pega, já pega e sai. Aí o outro que está lá atrás passa para frente e vai andando com a cara de sonso assim para frente, olhando. E a pessoa olha, cadê meu celular? Aí o outro já fala, não, o rapaz pegou aí, você não viu? É mentira, é parceria. Você não viu que ele pegou? Para onde ele foi? Para lá. Ele foi para cá, mas ele manda ir para lá. E olha que eu não sou ladrão, hein? Só a gente vai vendo aí como o pessoal reportando como é que funciona. Então, não use o celular necessariamente, não. Não vai morrer porque ninguém tiver que ligar, liga mais tarde. Tá? Bom, então vamos completando a noite de hoje. Eu vou pedir para... Ô, Vera, você faz a prece para nós hoje? Faço sim. Nós vamos, nesse momento, agradecendo essa oportunidade, agradecendo pelo estudo de hoje, por esses conhecimentos que vamos adquirindo, agradecendo ao Pai por permitir, e a todos os nossos amigos espirituais. Vamos pedindo assim, que possamos, Senhor, receber a sua luz de amor, que no momento de sono possamos nos preparar, no momento de dormir, elevando em prece os nossos pensamentos, para que possamos realmente aproveitar esse momento de sono para angariar mais conhecimentos, que sejamos acompanhados pelos nossos amigos espirituais. Agradecemos e que a semana que vem possamos novamente continuar com o estudo e conhecimento tão grande desse livro, que tem tantas situações, Senhor, tantas coisas, para que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração em conhecimento da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, obrigado a todos aqui presentes. Boa noite. E aí, a espiritualidade... Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, Semana tchau. que Boa vem. noite, Ana. Boa noite, Flávia, Aquelismar, Boa noite. Viva, Boa noite. Ednilson, Dona Boa Vilma. noite. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Até quarta para alguns, né? Que assim seja. Seja. Sim, sim. Até mais.